A mitologia nórdica, com toda a sua complexidade e beleza sombria, é um universo que ainda fascina milhões de pessoas ao redor do mundo. E, entre as figuras mais misteriosas e poderosas dessa mitologia, está Ymir, o gigante de gelo. Ele não é apenas o progenitor de uma raça de seres lendários, mas também o ser que, segundo as crenças nórdicas, deu origem a tudo o que conhecemos hoje, o mundo. Em muitos mitos, o começo do mundo é um tema enigmático, envolto em caos e escuro, mas também em força e criação. Mas o que é realmente o mundo? Como ele surgiu? E quem foi responsável por sua criação? A resposta para essas perguntas, de acordo com as antigas histórias nórdicas, começa com Ymir, o gigante primordial, e os seres gelados que o cercavam. Hoje, vamos mergulhar na origem de tudo, explorando a história de Ymir, o gigante de gelo, e sua relação com a criação do mundo. Prepare-se para uma jornada épica, onde gelo, fogo e o destino das divindades se entrelaçam em um ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Som de vento forte, a tela lentamente ilumina-se, revelando um mundo congelado. Em meio a essa vastidão de gelo e neblina, surge uma sombra imensa, o vazio primordial e a gênese de Ymir. Há muito tempo, antes de qualquer coisa existir, o universo era apenas um vasto vazio, chamado de Ginnungagap. De um lado desse abismo sem fim, havia o reino do fogo, Muspelheim, e do outro, o reino do gelo, Niflheim. O calor intenso de Muspelheim e o frio cortante de Niflheim se encontraram no Ginnungagap, e por esse choque, a primeira forma de vida se gerou. Ymir, o gigante de gelo. Ymir não era um deus, mas um ser primordial, composto de fogo e gelo em uma harmonia impossível. O calor de Muspelheim fez com que o gelo de Niflheim se derretesse, e dessa água derretida nasceu o gigante. Não é uma criação suave, não é uma história de harmonia. A criação de Ymir foi caótica, um nascimento de um ser imenso e solitário que surgiu do mais puro caos do universo. A vida de Ymir e os gigantes de gelo. A partir de Ymir, nasceram outros gigantes, seus descendentes. Eles eram conhecidos como Jotun, ou gigantes, e habitavam um mundo gelado. Ymir, sendo uma figura de tamanho colossal, tornou-se o pai de todos os gigantes de gelo. Mas sua existência não era apenas de solidão. Ele era uma força primordial, cuja presença era tanto destrutiva quanto criadora. Ele era a essência do inverno, do frio implacável que define o norte. Com o passar do tempo, Ymir começou a dormir, e enquanto ele descansava, do seu suor e sangue nasceram mais seres. Da sua axila surgiram uma mulher e um homem, e de seus pés um filho, criando assim uma linhagem de gigantes. A história de Ymir revela o papel fundamental do caos e da desordem na criação, uma ideia que se repete nas tradições mitológicas de diversas culturas. E assim, Ymir e seus descendentes habitaram o mundo gelado e inóspito, um lugar marcado pela luta pela sobrevivência. Seu domínio era o frio e a imensidão de Niflheim. Mas, ao mesmo tempo, o calor de Muspelheim começava a se espalhar lentamente, e a tensão entre esses dois reinos era inevitável. Em morte de Ymir e a criação do mundo. A história de Ymir não tem um final tranquilo. Como muitas figuras míticas, ele não vive para sempre. E o fim de Ymir é marcado por um ato de violência, mas também pela transformação de todo o cosmos. Os deuses nórdicos, liderados por Odin, perceberam a grande ameaça que os gigantes representavam. Ymir, com toda a sua força, poderia destruir o equilíbrio entre os mundos. Assim, os deuses decidiram agir. Em uma batalha feroz e sangrenta, Odin e seus irmãos, Vili e Vé, mataram Ymir. Mas em vez de simplesmente destruir, eles aproveitaram seu corpo para criar o mundo. A carne de Ymir foi usada para formar a terra,
Seu sangue transformou-se nos mares e oceanos, seus ossos viraram as montanhas e seu crânio foi erguido para criar o céu. O mundo, que antes era um vasto e gelado vazio, começou a tomar forma. Após a morte de Ymir, seu corpo foi disposto de forma a criar uma estrutura que sustentaria todos os reinos. O mundo foi dividido em diferentes esferas, incluindo o mundo dos humanos, Midgard, que ficava no centro de tudo. À medida que os deuses utilizavam o corpo de Ymir, o universo, com todos os seus aspectos e suas leis, começou a emergir. O legado de Ymir. O que é interessante sobre Ymir é que, apesar de sua morte, sua essência permanece. Ele não é apenas um ser primitivo que foi derrotado. Em vez disso, ele é o alicerce sobre o qual o mundo foi erguido. As raízes da vida, do caos e da ordem estão todas conectadas ao seu sacrifício. A mitologia nórdica nos ensina que até mesmo os seres mais antigos, mais caóticos e destrutivos, têm um papel importante na criação e manutenção do mundo. E como as tempestades de gelo e neve que ainda cortam as terras do norte, o legado de Ymir permanece como uma lembrança de que até o maior dos gigantes pode cair, mas sua essência vai perpetuar. O ciclo de vida, morte e renascimento é o que mantém o equilíbrio entre os mundos. Agora, à medida que encerramos nossa jornada pela criação do mundo segundo a mitologia nórdica, podemos refletir sobre a verdadeira mensagem por trás dessa história. Ymir, o gigante de gelo, representa o poder do caos e da destruição, mas também da criação. Sua morte, de maneira paradoxal, resultou na criação de um mundo onde deuses, humanos e criaturas convivem, cada um desempenhando seu papel em um ciclo eterno de renovação. A mitologia nórdica nos mostra que a criação do mundo não foi um processo pacífico e ordenado. Pelo contrário, foi um evento marcado pela luta, pelo sacrifício e pela transformação. E no fim, o próprio Ymir, com sua morte, nos ensina que o que parece ser o fim de algo é, na verdade, o começo de outro ciclo. Mas mais importante ainda, a história de Ymir nos lembra que até mesmo os momentos mais sombrios e caóticos têm seu propósito. Na natureza do caos pode surgir a ordem. E ao enfrentar nossos próprios gigantes, podemos também ser capazes de construir algo novo, algo grandioso. Agora que você conhece a origem do mundo segundo os mitos nórdicos, o que você acha dessa história de caos e criação? Deixe nos comentários suas reflexões. Se você curtiu este conteúdo e quer saber mais sobre mitologia, história e outros temas fascinantes, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima jornada. Até lá!